Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Felipe Carvalho. Continuando nosso curso sobre tabelas dinâmicas, hoje eu tenho aqui duas bases, os livros da Bíblia e as categorias que cada livro pertence, e como gerar uma tabela dinâmica com duas bases distintas. Como que eu faço para unir duas tabelas em uma única tabela dinâmica? Bem simples. Vou pegar aqui, ó, a minha tabela de livros da Bíblia, eu vou inserir tabela dinâmica, e o segredo todo está exatamente neste item aqui, ó. Adicionar estes dados ao modelo de dados. Ele até dá aqui uma descrição: escolha se deseja analisar várias tabelas. Isso permite que você trabalhe com mais de uma tabela dentro de uma tabela dinâmica. Então, vou adicionar ao modelo de dados e vou dar um OK. Ao fazer isso, ele me gerou uma nova tabela dinâmica, onde ele já me trouxe aqui todos os dados com os livros da Bíblia. E eu tenho aqui ó, uma nova estrutura, onde escreve ativo e tudo. Ativo é exatamente a tabela que estou trabalhando, e tudo são todas as tabelas que contém dentro da nossa planilha, ok? Então, para facilitar aqui a nossa compreensão, vou simplesmente fazer assim. Eu vou, por exemplo, eu gostaria de saber por categoria, ele já me trouxe aqui todas as categorias, fazer uma pequena formatação, colocar assim, um layout de tabela, por exemplo, e vou tirar também as linhas de grade. Legal. Por categoria, eu gostaria de ver o total, a quantidade de livros, por exemplo. Se eu simplesmente vier aqui, pegar o livro e arrastar para valores, ele vai fazer uma contagem. Só que ele está fazendo uma contagem de maneira que ele está repetindo o número total de livros para cada uma das categorias. Ele não entendeu qual é a relação que existe entre as duas tabelas. E perceba também que esse número aqui ficou bem alto, né? Sendo que a Bíblia contém apenas 66 livros. Então, neste caso, primeiro é necessário gerar uma relação entre as tabelas. Para fazer isso, ele te deu aqui uma opção onde você pode detectar automaticamente essa relação, que nem sempre funciona da melhor forma possível, ou você pode ir em análise de tabela dinâmica, no seu grupo cálculos, você tem aqui relações. Perceba que isso só vai funcionar uma vez que você adicionou a sua tabela ao modelo de dados. E aqui em relações, eu vou gerar uma nova relação. Então, eu tenho aqui a coluna, a tabela e a tabela relacionada com a coluna principal. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, a minha tabela de dados, aqui é a tabela 1, que é a que eu estou utilizando, possui uma coluna chamada índice. E a minha de categoria também tem uma coluna chamada índice, e ele já identificou isso, inclusive. Se fosse outra, eu poderia mudar. Vou dar um OK. A partir deste momento, perceba que já até alterou o valor aqui, ó. Ele agora está fazendo uma contagem correta de quantos livros tem dentro de cada categoria. Mas o livro de Apocalipse, por exemplo, é um só e a categoria é a mesma. Porque neste modelo, se eu vier aqui e filtrar Apocalipse, perceba que ele está contando aqui todos os capítulos, então são 22 capítulos e não os livros. Mas e se eu quisesse contar apenas o livro? Uma vez trabalhando no modelo de dados, ainda é possível você utilizar esta opção aqui, ó, botão direito, resumir valores por contagem distinta, contagem única. Esta contagem permite que você traga exatamente quantos livros tem de maneira exclusiva. São 66 livros, 12 profetas menores, 5 maiores, 5 poéticos e assim sucessivamente. Desta maneira, eu tenho toda a contagem dos livros. Eu consigo separar aqui ainda por testamento em colunas, olha só. Agora eu sei cada um deles como se comporta dentro de cada testamento. E o restante é simplesmente aquilo que nós já aprendemos sobre tabela dinâmica. Então, esse é um pequeno exemplo de como utilizar mais de uma tabela, poderia ser duas, três ou quantas necessário, relacionando elas através do menu Análise Tabela Dinâmica, Cálculos, Relações. Vale ressaltar que uma das suas tabelas precisa ter dados exclusivos. O que isso quer dizer?
O livro, como ele está pegando cada um dos capítulos, o índice ele se repete várias vezes. Porém, na categoria, o índice não se repete. É necessário que uma das tabelas tenha aqui somente dados exclusivos para que a relação seja feita. A relação ela é feita de um para muitos, ou seja, um grupo pode ter muitos livros. Se fosse muito para muitos, não funcionaria. Então, espero que tenham gostado, pratiquem bastante e até o nosso próximo curso. Obrigado.